Opa! Um abraço para você que está conosco no TV Agora SC. E vocês estão vendo aí, nós temos conosco hoje o ex-prefeito de Caçador, Saulo Perotto. E o assunto é longo, viu? E ele vai falar, espero, sobre o futuro político dele, dentre outras coisas. Inicialmente, Saulo, prazer receber você aqui conosco. Olha, da mesma forma, uma satisfação estar aqui novamente, Tony, tá com você, com as pessoas que te assistem, que te ouvem, né, que acima de tudo a imprensa, né, a informação é muito importante que as pessoas recebam essa informação para que elas possam entender todo o processo e para ter a tomada de decisão. A informação é fundamental para todos. Então, é uma satisfação estar aqui com você, conversando. Vamos começar nos preâmbulos para a gente chegar depois na cereja do bolo. Saulo, você é um homem que conhece toda a região, tem contato, tem relações comerciais com o empresariado de Caçador da região. E você sabe que, de alguma forma, nós fomos e estamos sendo atingidos aí pelo tarifaço dos Estados Unidos. E eu gostaria de colher a tua opinião sobre a economia de Caçador e da região. Eu acredito, e a gente sabe muito bem, porque eu também nasci em Caçador e a minha família também é da extração florestal, né, da madeira, e a gente sabe muito bem o que foi feito nessas últimas décadas, né, em investimentos para a transformação da madeira. A gente sabe muito bem o quanto foi trabalhado, o quanto foi dedicado para que isso pudesse transformar a nossa cidade de Caçador num expoente na manufatura e na industrialização da madeira. Ou seja, dos mais produtos variados que você tem aí, desde móvel, moldura, MDF, toda a BRICS, se tiver toda a parte que você tiver de produtos incríveis, vamos lá, papelão, que você tenha diversos produtos que você faz a transformação dele. Então, ele transformou numa nossa característica e ainda é a principal economia da nossa cidade. Claro que veio diversos outros produtos, né, como plástico, metal mecânico, né, tecnológico também, e outras situações importantes que a gente tem e que trouxeram aqui um desenvolvimento regional. Mas realmente a nossa cidade, ela se preparou, ela se organizou. Quando eu vou falar da cidade de Caçador, mas o entorno, a nossa região também tem diversos expoentes que também trabalham nesse mesmo segmento da extração florestal, né? Então isso para nós, com essas medidas que vieram do governo, né, não vou entrar aqui no governo Trump, que é uma política interna do governo, ele fez com todos os países do mundo. Em alguns momentos ele usou as questões, para cada caso ele usou uma situação diferenciada, né? No Brasil ele usou para defender os interesses dele, a questão da carne, né? A questão da carne e outras situações, que tem petróleo, outras situações, minérios, né? Que tinha café, sucos, e outras coisas mais, e entrou a madeira junto no processo. Que para os Estados Unidos, o percentual de importação da madeira é pífio, é muito baixo. Tudo que se produz na América Latina é para os Estados Unidos, porque ele tem uma produção muito forte. Mas para nós aqui é muito importante. E houve então todo no processo no Brasil essa tarifação que ainda, muitas delas já caíram, obviamente, né? Mas afeta a grande parte ainda. Ainda afeta a grande parte e está nos afetando hoje. Então ela iniciou por interesses do próprio Trump, do próprio presidente, defendendo a sua questão de mercado, né, para melhorar a industrialização dos Estados Unidos, para motivar aqueles pessoas, mas isso gera um problema interno que gera o quê? Produtos mais caros, gera inflação, gera desabastecimento, porque isso até você trocar todo um processo de fornecedores, né, não por dia, isso gerou também para ele algumas situações difíceis. Mas vamos voltar ao Brasil. Aí, nessa situação do Brasil, houve uma situação de envolvimento político, né, que foi muito ruim para nós. Eu não vou questionar aqui essa questão do governo, que para mim o governo federal ele tem que cuidar da economia, ele tem que cuidar do desenvolvimento econômico, ele tem que fazer gestão administrativa, gestão política institucional, todos os poderes constituídos, cada um no seu canto, e hoje há uma diversidade total. Mas tudo isso fez com todo esse processo, ainda por esse percentual, a madeira está com a taxação. E isso afetou e afeta muito forte
a nossa cidade, a nossa região, sem dúvida alguma. Então, fez com que agora, nesse momento, ainda com essas taxas que não caíram, né, 40 mais 10, que não caíram, que estão em negociação, muitas autoridades na política, empresariais estão buscando essa conversação, que a gente acredita que num momento certo isso vai acontecer, mas ainda está atingindo a nossa cidade. Aqui não vou nem falar, a gente sabe o quanto os empresários investiram e investem diariamente, porque o empresário, querendo ou não, é ele que gera emprego. É ele que gera impostos federais, tudo que produz impostos aqui, mais de 60% fica com o governo federal. 20% lá, aproximadamente 25% fica com o governo estadual e 15% fica com o município. Ou seja, a concentração de riqueza e impostos é tudo do governo federal. Então, o que acontece? Então, quem gera imposto é quem gera desenvolvimento econômico, gera economia. E isso, além de gerar emprego, né? Que gera renda, gera satisfação e todo o desenvolvimento econômico e social. Então, todo esse processo que a gente teve nesse momento afetou todos eles. E isso é ruim para a nossa cidade. E muitas empresas, e a grande maioria delas, elas não querem, elas não podem, elas têm dificuldade em dispensar funcionários e colaboradores, porque é um investimento muito forte, é uma ligação muito forte, porque a indústria, o comércio, a prestação de serviço, que é tudo, ele vai ligando, né? Ele vai ligando, vai fazendo, fora o agronegócio, ele liga todo o processo. Quando você não consegue fazer se você tiver pessoas, você tem que ter pessoas que possam operacionalizar esses manufaturados, essa indústria, tanto na parte de produção, na parte de extração, produção e comercialização da mesma. Então é necessário ter todo esse processo. E isso afetou muito forte. E eles estão tentando segurar, porque se eles fazerem essa peça, essa ferramenta, nós somos uma ferramenta, não somos um instrumento. Você está numa função, eu estou numa função. Então cada um tem sua função. Então é muito ruim se desfazer desse instrumento. Ninguém gosta disso. Mas em momentos já começou isso. E se não modificar todo esse processo, com certeza vai ter mais problemas econômicos e sociais na nossa cidade, nessa região. Temos que torcer que as coisas se alinhem. E elas vão se alinhar, até porque a gente entende que, como agora, ainda bem, a parte política, ela se desvinculou desse Parece processo, que tiraram o juízo. tanto da esquerda como da direita. Cara, esquerda, direita, na economia, na gestão não existe. Tá? Não existe gestão administrativa. Você não pode gastar mais do que você ganha, senão você quebra. Se você gastar mais do que você ganha, o que vai acontecer? Ou você vai para o cheque especial, você vai para a cartão de crédito, vai te pagar, vai te tirar no lugar, não é verdade? Então, o governo também é assim. Então, tem que ter gestão administrativa, fazer com que as coisas atrair novos investimentos. Ninguém vai investir em algum lugar onde você não tenha a segurança jurídica, institucional, econômica. Opa, peraí, eu vou botar aqui X valores, dependendo do processo, mas será que é então eu vou ter garantia que eu vou continuar nesse processo? Será que isso ele te dá um longo prazo para você fazer investimento? Ninguém vai investir um valor pensando no ano, 2 anos. Tem que pensar daqui 10, 15, 20, 30 anos. Pensa assim. Perfeitamente. Saulo, misturando um pouco aí a questão política com a economia, nós tivemos nesse ano uma coisa que eu julgo importante e, de certa forma, faz um contraponto na falta de representatividade política de caçadores da nossa região, que foi a eleição do Gilberto Seleme para a presidência da Fiesp. Como é que você analisa a eleição? Porque é o primeiro presidente que não é do litoral, da Grande Joinville ou do sul do estado. É o primeiro presidente para cada 116. Isso. Então, assim, você tem, quando você fala que hoje o Gilberto, pelo seu trabalho, pela sua resiliência, né, dele e do grupo político institucional e de trabalho que ele sempre esteve, que, querendo ou não, mais de 20 anos ele se dedicou a esse processo. Não é de hoje que isso aconteceu. Não caiu do céu. Não. Muito trabalho, muita dedicação, tá? E grupo político institucional. Quando a gente fala, não é político partidário, mas é institucional, porque a Fiesp é uma instituição, ela tem uma função fenomenal, junto com todo o sistema S,
né, para fazer com que a estrutura que dá base ao desenvolvimento econômico, que é a mão de obra, ela esteja qualificada, que é fundamental para qualquer cidadão, você tem que ter qualificação. E isso fez com que o Gilberto, nos últimos anos, nesse momento, então houve uma dedicação incrível dele, junto com o grupo político institucional, né, das diversas pessoas. Eu não vou citar mais ninguém porque seria injusto, porque tem muitas pessoas que estão firmes nos projetos, que estiveram, que saíram, né, e que estão agora, e outras entraram. Isso é normal na vida, seria até uma injustiça de falar. Mas então, para nós é muito importante esse trabalho dessa representatividade que ele, junto com o seu grupo político, trouxe para Caçador e para Santa Catarina, né, representando como você... Eleva o nome de Caçador regional. E Caçador nós temos uma dificuldade muito grande, nós estamos logisticamente isolados. Eu quero te falar nesse sentido. Então, nós, para poder falar, o que é a intenção, é falar de políticas de Estado para Caçador, não de governo. O governo é 4 anos, então tem que pensar em política de Estado. 30, 40, 50 anos para Caçador, para a nossa região, Videira, aqui, vamos dizer, todas as cidades que estão próximas aqui, de Morretes, Camão, Matos Costa e tal, para desenvolver toda essa região. Mas são políticas diferenciadas. Vamos lá. Então, nesse processo todo, além de levar o nome de Caçador, mostrou que Caçador tem uma potência incrível, né? Não só pela sua economia, 17ª economia, mesmo com essa dificuldade que nós estamos tendo hoje, né? 5º, 6º exportador, agora também tem que ver os números, porque caiu a exportação, tal, de Santa Catarina, outro segmento só. Então, o Caçador, tem, com todas essas dificuldades, é um expoente de um estado industrializado, e Caçador é um expoente na exportação, na industrialização e na exportação de produtos para o Brasil, ou seja, para os mais diversos países, né, que fazem aí com que a nossa economia em Santa Catarina, de Caçador, possa sempre avançar. Saulo, vamos para a política mais diretamente. Como é que se avalia, de modo geral, as nossas dificuldades com a representatividade política? Porque nós, da última eleição, você me corrija aí se eu errar os números, nós, Caçador Região, nós temos um deputado federal, que fez no total 98 mil votos, no estado inteiro. Você, como candidato a deputado estadual, você fez 29 praticamente, fez 22 em Caçador, que é mais uns votos na região. O partido PSDB não te aproveitou devidamente, não abriu espaço para você assumir a Assembleia e melhorar a nossa representatividade. E nós hoje não temos, salvo um engano meu, ali de Campos Novos não tem deputado, Curitibanos não tem deputado, Canoinhas não tem deputado, Caçador não tem deputado, Joaçaba não tem deputado, Porto União não tem deputado. Ou seja, nós estamos aqui nesse meio oeste, nesse meião, especialmente no Rio do Peixe, sem representatividade. Ou temos o deputado federal, sim. Mas quando você fala em governo estadual, Assembleia, nós estamos aqui realmente isolados. O que você pensa dessa situação? Olha, primeiro, volto a falar, a gente precisa... você trabalha para o seu negócio, é verdade? Você trabalha para você, é verdade? O empresário, ele vai trabalhar para a sua empresa, ele vai cuidar da sua empresa, não é verdade? Quem cuida de uma instituição, uma fundação, ele vai cuidar da fundação. O deputado, seja ele estadual ou federal, dependendo, vamos falar principalmente do estadual, e a importância também, quero falar aqui da importância de ter um federal aqui, o deputado Cavalcini, né? Ele tem, como ele atinge uma região maior como deputado federal, né? Ele atende mais municípios e ele tem um trabalho muito forte estadualizado, ok? Então, como deputado federal, mas também como dirigente partidário, ele é muito forte nesse sentido, e tem trazido diversos retornos para a nossa cidade, nossa região e para o estado de Santa Catarina, que são importantes para o desenvolvimento econômico e social. É verdade, essa tem que ser importante. Mas voltando a falar sobre a questão estadual, você comentou muito bem, hoje nós não temos nenhum deputado eleito, desde Joaçaba, Campos Novos, Caçador, Videira, Freiburgo, ali, vamos dizer, Porto União, Caminhas, Rio Negrinho, São Bento, nem ninguém. Eu me equivoquei quando falei Curitibanos, tem o Nilson Verdade. Curitibanos tem o Nilson Verdade, tá?
Inclusive, o que acontece com os deputados? Eles vão trabalhar para a sociedade da região. Mas vamos falar da BR-116 para cá. Olha só, você falou BR-116 antes. Nós temos aqui da BR-116 para cá 2/3 território e 1/3 população. E da BR-116 para lá, 1/3 território e 2/3 população. Então, é humanamente impossível, né, nesse sentido, se a gente não parar, não olhar para algumas situações que a gente pode comentar agora, e não precisa ser o sol, nesse sentido, estou falando bem claro, todos nós temos uma ferramenta, é humanamente impossível você eleger muitos deputados, se você continuar a votar em deputados que passam uma vez a cada ano, ou a cada 2 anos, ou a cada 3 anos e 4 anos, deixa uma emenda de 100 mil, 200 mil, 500 mil, e vai embora. Ele ajusta com o seu apoio político institucional, não estou dizendo que ele esteja certo, mas ele não tem compromisso com a cidade, com a região. O compromisso dele é aquela emendinha de 150 mil, 200 mil, Então 300 assim, mil. então assim, o que nós precisamos parar e observar? Uma primeira coisa, vamos falar só, eu vou falar Caçador, mas tem Videira, Friburgo, todos os Rio das Antas, Macieira, todos os municípios que estão aqui para lá. Caçador já teve quase 55 mil eleitores, não tem um número hoje atualizado esse processo, tá? Mas eu lembro que na última eleição de 2022 nós tínhamos 53 mil, e votos bons para deputado federal não deu aproximadamente aí 34, 35 mil votos, não vou falar o número correto, tá? Ou seja, quase 20 mil pessoas deixaram de votar, ou votar em branco, ou anular o seu voto, ou não votar, ok? O que aconteceu nesse sentido? Faltou representatividade. Eu não posso reclamar que em Caçador eu fiz 60% dos votos válidos, 22 mil e poucos votos a última vez, não estou reclamando, mas o que a gente precisa fazer é entender quem trabalha para você é quem tem compromisso com a sua cidade, sua região. Com todo respeito, um deputado de Chapecó, ele não vai olhar, ele vai passar por aqui. Passou, vai embora. Um deputado de Itajaí, ele vai passar e vai embora. Ele vai levar o grosso do recurso para Itajaí, para Chapecó, e aí sobrinha ele divide com Caçador, com Videira, com os municípios da região. Então, eu vou dizer assim, um deputado em emendas parlamentares tem mais de quase 100 milhões hoje por mandato. 100 milhões. Né? Onde que você vai aplicar os recursos? Com certeza, na sua cidade, na sua região. É a mesma coisa que inverte o processo. Estou aqui, mas claro, vou auxiliar lá a Chapecó, uma coisinha na passada lá, uma coisa no passado. Eu estou falando de recursos, eu estou falando de trabalho, não estou falando da função de parlamentar. Quando a função de parlamentar, o executivo vai fazer as funções no legislativo com relação à sua função perante o governo do estado, perante o estado de Santa Catarina. Tá? Mas como parlamentar, ele é um ele vai parlamento, né? Ele vai representar. Então, o que ele vai representar? A sua cidade da região. Pena que ainda não aprovou o voto distrital misto. A da Comissão de Justiça já passou no Senado, que é a melhor coisa do mundo que vai ter, acabar a reeleição para prefeito, governador, presidente, acaba, 5 anos, vai unificar as eleições, perfeito, tá? Só uma pena que não tem voto distrital misto. Por que o misto? Porque, senador, distrital, toda a região, conforme a sua, você divide o estado, tantas cadeiras, se divide as regiões, e quem tem o domicílio eleitoral naquela cidade, ele vai representar, pode se candidatar e vai ter o voto daquela, vai ser destinado para aquela região. Então, o voto distrital é regional. Aí todas as regiões elegeriam os seus deputados, independente de número de votos. Porque, como falei, nós temos 2/3 da população, da BR-116 para lá e 1/3 para cá. Então, obviamente, você vai ter mais representantes na região de lá. Mas como é que você vai criar política de desenvolvimento social, humano e econômico no estado que precisa ampliar, ou seja, terminar um pouco, não terminar, mas com que ele seja ocupado e desenvolvido em todas as regiões de Santa Catarina e não na litorização somente. Tá? Todo mundo quer morar na praia. Está próximo, aeroporto, portos, né? Economia, processo e tal. Está tudo na mão. Então, voltando a falar, a gente tem que parar um pouco. E outra coisa que é importante, a gente tem que respeitar as identidades de cada pessoa, tá? Seja de direita, seja esse negócio de direita, esquerda, cara, eu sou de direita no sentido de economia livre, né? de desenvolvimento econômico, que o Estado não atrapalhe o desenvolvimento econômico, que o Estado esteja presente na segurança, na saúde, ou seja, na educação e no restante
haja uma regulação, um processo, que os poderes constituídos sejam independentes, não o que está acontecendo hoje, que é complexo, é muito difícil a gente entender esses entendimentos que algumas situações específicas, ou seja, vamos dizer, no poder judiciário, né, na última instância, acontece no dia a dia. Eu não sou advogado, não sou jurista, mas a gente diz assim, ó, tem situações que, se fosse como um prefeito, o vereador já estava fora, já tinha tirado fora. É absurdo as situações que acontecem. Então, o que a gente precisa fazer? Primeiro, a gente precisa olhar para a nossa sociedade. Nós cidadãos, temos que olhar para as pessoas que têm compromisso conosco. Ah, não vou votar porque é tudo igual. Não tem problema. Alguém vai se eleger. Eu disse para um cidadão essa semana, sabe? O cara falou, não vou votar porque não adianta votar, porque política é tudo sem vergonha. Digo, é o seguinte, você votar ou não votar, vai ter gente eleito. E vai eleger esse sem vergonha que você falou. Aí acontece. Porque, viu, você, não é fácil ser político. Você deixar a sua família, você deixar seus negócios, né? Eu venho da iniciativa privada, continuo na iniciativa privada, tá? E assim, ó, nesse momento a gente, o Saulo, tem momentos que tem que submergir, cara. Você não tem que ficar incomodando. Se eu sou chamado, eu vou conversar, dar minhas opiniões, eu gosto de ouvir, gosto de conversar. Mas o que acontece? Se eu não tenho, não vi uma caneta aqui, se eu não tenho um instrumento que é a caneta, o que eu vou ficar falando? Eu vou para a mídia social ficar falando? Tem gente aí nessas mídias sociais que só quer engajamento, assim, para querer fazer o quê? Para fazer apologia ou situações, para ficar reclamando. Vai trabalhar, vai buscar as coisas para acontecer, vai gritar. É importante falar, é importante você demonstrar a sua indignação, o seu contraposição do que acontece. Sensacional. Mas tem que ter ação também. Saulo, você falou de uma coisa ali que você, de certa forma, submergiu. E bastante gente fala, pelo menos comigo. Perguntam, porque sabe que eu escrevo sobre política, que eu já trabalhei em várias prefeituras e tenho uma convivência. As pessoas perguntam, mas o Saulo é candidato? Não é. Muita gente acha que você estaria demorando para vir se apresentar como candidato. A vida política ela é feita de diversas situações, tá? E tudo isso é um conjunto de ações que tu vai construindo. Tá? Eu vou dizer para vocês, eu estou no PSDB desde 1995, não é? Eu participei de 7 eleições, 4 para prefeito, né? E 3 eleições. A primeira federal em 2002, depois eu fiz 25 mil votos aquela vez, não me elegi, que faltou a legenda para o deputado federal, o Vicente Caro Preso, o Gilson era o primeiro suplente. Em 2014, não foi, não, 14, né? Acho que foi 14, fui candidato a deputado federal também, só para recuperar aquilo que quando me tiraram da prefeitura, em 2008, me deixaram elegível, eu recuperei o processo em termos eleitoral, né? E tanto disseram que eu não ia ser candidato, então meus votos foram validados e eu fiquei como suplente, tá? Mas também fiz a campanha mais para... Depois eu fui para prefeito em 2016, né? Nós elegemos, e em 2020 nós reelegemos, tá? Então, o que eu falo para ti? Então, o partido é muito importante, tá? Existe uma situação do PSDB nacional que o PSDB sempre foi oposição ao PT, sempre foi oposição, desde Fernando Henrique, Serra, Alckmin, que Alckmin hoje mudou, né, foi para lá, o próprio Aécio Neves, sempre foi oposição, e Santa Catarina sempre foi um estado, vamos dizer, quando eu falo de direita, eu falo economia livre, estado presente, mas não estado de uma maneira que a gente está vendo hoje, né? Eu falo no sentido do estado na esfera federal, ok? Não estou falando da esfera estadual. Então, todo esse projeto, como eu fiquei fora por causa da legenda, eu fiquei em 33º dos 40 deputados, mais eleito, mais votados. Ou seja, tem 7 lá com menos votos que você. É o que eu fiquei. Se eu tivesse em 5 outros partidos, eu estava eleito. Então, eu estou cuidando muito dessa questão, dessa questão da legenda. Eu estou no PSDB ainda nesse processo. Então, todo esse trabalho que eu fiz, e o PSDB, voltando a falar, ele não é que ele perdeu a sua identidade. O PSDB, ele sempre era uma oposição. Hoje, o PL, o Partido de Direita de Santa Catarina, e o que eu mais
que mais tem essa preposição, essa proposta, né, de contrapor ao PT, de todos os sistemas, né, desse modelo, então tomou essa posição, tomou essa franquia, que o PL hoje é o partido... Tomou a bandeira. A bandeira. O PSDB ele ficou sem identidade. Então o PSDB em si não é que esteja errado. O PSDB ele entende que precisa ser, ou seja, o Estado tem que estar presente, mas a economia livre. Você está entendendo? Então, precisa gestão administrativa. Eu concordo que precisa de gestão administrativa, certo? Mas as pessoas que estão aí, elas precisam saber e ter essa identidade. E o PL hoje é um partido que tem essa identidade com relação à oposição à esquerda, ao modelo que está. Eu não quero dizer de Santa Catarina, estou falando do governo federal. Respeito cada um que quer, tem palmeirense, eu sou palmeirense, tem flamenguista, com os parabéns, né? Vai jogar final agora, nós teve merecedor no sentido de que cada um tem suas escolhas, cada um tem sua maneira, mas a gente precisa, principalmente, então por isso que eu estou só voltando a história aqui, que a gente precisa, com muito carinho, construir esse caminho. Então eu vou estar alinhado àquilo que eu entendo que é melhor. Eu estou junto com o governador, né, o Jorge Mello, estou junto com ele nesse projeto, até porque eu tenho um relacionamento, a primeira campanha que eu fiz, não que os outros candidatos sejam bons, tenho um ótimo relacionamento com o prefeito de Chapecó, João Rodrigo, se for candidato, no sentido, também não sei, mas é um excelente gestor, mas eu digo assim, ó, eu tenho um compromisso com aquilo que eu acredito, tá? E aquilo que possa fazer, e essa transformação que está acontecendo para Santa Catarina, então eu vejo uma situação muito importante. Então, você está entendendo? Eu estava num partido que era oposição à esquerda do PT, ok? Como perdeu, eu preciso me posicionar dentro de uma situação que eu esteja à oposição àquilo que eu não acredito. Eu não acredito em cerceamento, né? Eu não acredito de imprensa, eu não acredito que o Estado tem que se sobrepor à economia, eu não acredito que as pessoas precisam viver nesse momento que a gente tem de insegurança jurídica, institucional que vivemos e política, né? Eu não acredito que o Brasil ele precisa sim melhorar as políticas de desenvolvimento econômico. As pessoas quando caem, elas precisam de um apoio. Cara, nós temos mais de 40 milhões de pessoas recebendo os benefícios no Brasil hoje, né? Tem mais pessoas recebendo os benefícios hoje que trabalhadores com carteira assinada, 12 milhões de servidores públicos que fazem sua parte. Entre aspas, eles dizem que tem 5 milhões de pessoas que estão desempregadas. Para! 5 milhões? Mais 5 milhões, fora outros que tem. 5 milhões. Tá, esses que recebem auxílio estão trabalhando? Não estão. Estão recebendo então? Tem alguma coisa errada nessa nessa errada essa conta. Está errada. Então, não vou ficar falando nada, assim, porque, cara, são índices. A gente trabalha com números de informações. Então, respondendo a tua resposta, eu estou alinhado na direita. Ou seja, no sentido que contrapõe aquilo que eu não concordo. Que se não tiver desenvolvimento econômico, fecha a porta. Não Não sobrevive, não gera emprego, não gera riqueza, não gera impostos para manter toda essa estrutura. Então precisa mudar. Então é nesse sentido. Cara, é muita falácia. Coitados de outra coisa, para encerrar essa situação federal, são 5 mandatos do atual, do modelo que está aí já. 5, desde 2002. 5 mandatos. O que melhorou? Pergunto para vocês. O que melhorou? Aumentou mais de 40 milhões de pessoas, né, de que recebem assistência. Não volta a falar que essas pessoas que recebem assistência, elas podem receber, mas o que eu quero, digo que a gente precisa gerar é desenvolvimento econômico para que possa gerar emprego. As pessoas não podem, e entre aspas, recebem um valor que não vai, é só sobrevivência. Não resolve o problema de ninguém, é só paliativo. Virou cultural alguma coisa. Então isso faz com que, não é os 240 bilhões que você tem ou seja, desse assistências que você dá às pessoas. Mas vamos lá, só para encerrar, um país que já está quase 9,5 trilhões de dívida interna, a um juro de 15%, vai pagar mais de 1 trilhão esse ano de juros, nem vou falar. E ficam gastando 240 em assistência, tudo bem, mas há 1 trilhão de juros. Cara, eu não entendo como é que vai dar a volta, né? É complicado. É absurdo. Aí investe lá mais 200 e poucos
bilhões em saúde, mais de 280, não lembro quanto que é o valor, pode pesquisar, em educação, mas não chega a metade de juros que paga. Ou seja, saúde, educação e assistência social é menor do que se paga em juros do governo federal. Esquece, está quebrado. Eu não consigo entender como que essas pessoas, esse modelo de gestão econômico, político, institucional vai funcionar. Esquece. Não vou falar de partidário, não vou discutir partidário. Eu não aguento ver falácias, não aguento ver coisas que enganam as pessoas, tá? Dão miséria para as pessoas sobreviverem, né, a troca de poder. É verdade? Então, respondendo, eu estou numa área do partido que vou estar para lá direito. Estou no PSDB ainda, mas automaticamente vou estar no partido que contrapõe esse modelo que está. E pronto, eu escolhi o lado e acabou. E você definiu o partido porque, como o governador Jorge Mello, pelo que se lê hoje, mais política é como uma nuvem, se olha agora está assim, daqui a pouco mudou. Não acontece. Hoje estão por Jorginho, até a página 2, o MDB, o Republicanos, o PL, evidentemente, o PP e União Brasil, na tal de União Progressista, balança, PL para um lado, PL para o outro, o PSDB, que em princípio teria candidato a governador, Podemos, com a deputada Paulinho, enfim, de quem está mais próximo hoje? Estou próximo àquele que está próximo do projeto do governador. É o PL, é o Podemos, é o Republicanos, o próprio PSDB, mas eu volto a falar em questões de legenda e de dificuldades nesse processo. Tá? Então eu tenho muito, cara, a gente tem que agradecer, tem muita gratidão ao partido que me deu a oportunidade para ser, certo? Só que eu não sou assim de trocar para lá e para cá alguma coisa. Chega um momento que, volto a falar, essa questão nacional do PSDB, se não tiver uma modificação muito forte, vai cair na cláusula de barreira. O que é a cláusula de barreira? Sabe o que é a cláusula de barreira? Tem que eleger X percentual de deputados federais, senão em não 6 estados, pelo menos. Então, você está entendendo o que eu estou falando? Nós tínhamos 3 governadores eleitos, nenhum dos 3 está mais do PSDB. O deputado federal Aécio Neves assumiu a presidência do PSDB com uma proposta de fortalecer o partido e não para evitar a cláusula de barreira. Talvez seja esse o aspecto que Santa Catarina, o deputado estadual Marcos Vieira, tem falado em candidatura majoritária, talvez por aí. Você recebeu um convite para permanecer do PSDB? Já teve uma conversa? Sim, eu converso sempre com eles e falei a eles da seguinte forma: no momento, toda essa conversa que eu estou tendo aqui, eu tenho internamente, tá? Assim, eu preciso entender a legenda e preciso entender o projeto, né? E o PSDB, eu entendo que o Marcos Vieira, nosso deputado, ele tem um belo trabalho de contribuição política, institucional, e não só no Estado de Santa Catarina, mas também na Assembleia Legislativa. Ele tem um trabalho muito importante nas comissões, conhece muito bem o Estado, tá? Para que ele tenha essa vontade de ser candidato a governador. Mas para ser candidato a governador, para ser candidato a prefeito ou a presidente, precisa ter grupo político, precisa ter toda uma estrutura que é necessária. Não sou eu aqui que devo dizer se ele pode ou não pode, se ele é bom ou se ele é bom. Eu digo assim, ele tem todas as condições de ser e fazer um bom governo. Mas para que isso aconteça, precisa ter um grupo político, precisa de pessoas para que isso possa acontecer. Precisa montar a estrutura. Esse é o processo, tá? Volto a falar. Então, eu estou junto dentro do projeto que no próprio prefeito Alencar, quando foi do PL, esse projeto, então, até porque eu tenho uma sinergia muito forte com o próprio governador nesse sentido, o Jorge Mello. Eu fui candidato com ele em federal em 2002, ele era estadual, então a gente teve uma relação muito institucional. E eu gosto do trabalho dele, no sentido porque eles, até hoje, eu vou dizer assim, a gente tem que olhar para trás, mas sempre no sentido o Luiz Henrique diz isso, retrovisor é para se orientar, e para-brisa é para enxergar. Então, a gente olha para trás, o retrovisor é a imagem pequena, não é? Bem pequenininho, mas dá uma orientação, o para-brisa é grandão, enxerga na frente, é verdade? Então, tem que se orientar, mas olhar para frente. Eu vejo que ele tem feito um bom trabalho para Santa Catarina e sempre desenvolvendo aquilo que é a nossa característica. É o estado de desenvolvimento econômico,
auxiliando na infraestrutura, auxiliando na educação, auxiliando na saúde, na infraestrutura, né? Nem vou falar das estradas que a gente tinha, a situação que tu falar, então assim, ó, é só andar e ver. Então, se o projeto é bom, se as coisas estão boas, por que você vai mudar? Sem demérito a qualquer um outro. Tá? Mas isso a gente tem que analisar e entender aquilo que vocês entendem também, que vocês enxergam. Eu tenho meu voto, você tem o voto e cada um de vocês tem seu voto. Então, o seu voto é que vai fazer a diferença. Então, na hora de exercer, exerça o seu voto, porque o seu voto, voltamos a falar, se você não votar naquelas pessoas, alguém vai se eleger, estadual, federal, assim por diante. Então, eu sou candidato, pré-candidato a deputado estadual, sou pré-candidato, tenho situações que tenho que resolver, estou resolvendo, como sempre, minha vida sempre nunca foi nada fácil, por questões administrativas. Mas por quê? Porque eu acredito que a gente possa fazer mais e melhor. Eu acredito que quando você é um instrumento, você faz ações, quando você está numa função, você não faz ações individual, você faz ações no coletivo para chegar no individual. É diferente da tua vida própria. Eu vou trabalhar no meu negócio, vou trabalhar no meu emprego, eu vou cuidar da minha família. Mas quando você assume uma função, seja ela qual for, certo? Desde um síndico de prédio, que é uma maravilha, né? Fala assim, você tem que cuidar de todos os processos, prefeito, você vai cuidar do coletivo, ações são coletivas, é trabalhar no coletivo, que abrange a todos, para chegar no individual. E não trabalhar no individual para chegar no coletivo, isso nunca vai chegar, tá entendendo? Por quê? Porque as políticas são públicas e são coletivas, e tem que chegar. Então, é isso que nós precisamos fazer com que então, essa vontade de transformar, eu tenho de ser um instrumento. Não há de eterno, nada é eterno, mas eu vejo porque eu sou muito bairrista e eu acho que nós estamos sendo muito deixados para trás quando falo em termos de representatividade estadual. Não falo em Caçador, falo de Videira, Jaçara, Campos Novos, toda a nossa região, Canoinhas, Porto União, né? E mais os municípios aqui, Calmamos, Costa de Bom Ré, todos esses municípios fazem parte aqui, Água Doce. Cara, é muita gente sem representatividade. E torço, e espero que vocês estão vendo, votem e acreditem nas pessoas que estão aqui. Dê oportunidade. Se não fizer, nunca mais vote. Tá? Pessoal, existe um prazo eleitoral, Sim. que eu não tenho ele exatamente agora, mas deve lá Abril. início de abril, bem início de abril. Vai ter aquela janela partidária Sim. em março para trocar de partido, mas isso é o prazo eleitoral. Quero saber se você tem na tua cabeça uma data para definir. Não. Vou aqui. Eu vou confessar uma coisa para vocês que eu gostaria. Quando você sai do partido, mesmo que seja suplente, você perde a suplência, certo? Então, dos 40, eu fiquei em 33º, e o outro, que era o PSDB, que ficou na minha frente, ele ficou em 23º, 24º, e ele saiu do partido. Então, ele era... Vai para a União Brasil. Ele estava no pé, ele estava no PL, ele estava no PL, né? Ah, era o Acélio Casagrande. Isso, ia sair do Casagrande, tá? Então, ele não se elegeu, ele fez 37 mil votos, ficou, né? E quando eu falei do Vicente Caro Preso, o deputado Vicente Caro Preso já confirmou que vai para a União Brasil dentro da janela partidária em março. Isso, para não perder. Também pensando na legenda. Na legenda, não perder o mandato. Se você sai, o partido pode Claro, ser Por que acontece? Por que perde o mandato? Só para explicar para vocês assim, o deputado, ele tem a legenda. Quando é executivo, é prefeito, governador, presidente, o voto é dele. Então, quando você vota por... É complicado. Deputado da legenda, deputado hoje já deve dar uns 80 mil, 80 e poucos mil. Você divide a quantidade de eleitores por número de vagas, depois tem a soma, na primeira maior soma, a segunda soma é legenda, tá? Então, eu falei, eu fiquei em 33º, dos 40, né, deputados, mais votados, e fiquei fora. Teve gente que com 12 mil votos entrou por legenda. Então, é nesse sentido que eu falo. Se eu tivesse 5 outros partidos, eu falei. Então, citando o que eu gostaria, porque eu sempre tinha vontade, mesmo suplente, de assumir aquela Assembleia Legislativa. Né? E eu ainda não tive essa oportunidade. Então, são situações que a gente analisa e vê realmente, né, o porquê. E eu tenho um bom relacionamento com o PSDB, nesse sentido, tá? Com todos eles. Mas a verdade, assim, não é uma frustração, era uma vontade de, sabe, de valorizar aquelas pessoas que votaram. Contribuir, ajudar a caçadora, a região. Mas eu não vou, suplente não tem mandato. Quem não tem mandato, não manda.
esqueceu de falar se você pensa numa data para definir. Então, a gente vai construindo isso, vamos construir isso, tá? Eu vou construir a 4 mãos, estou construindo aqui regionalmente também, junto com o partido, pessoas e torço para que tenha bastante candidatos, né? Para que possa elevar e que a gente possa eleger. Né? Quando falo de eu ser candidato estadual, cara, é ruim ficar falando assim, mas não adianta fazer um projeto específico para fazer 2.000 votos, 3.000 votos, que vai tirar votos dos outros e assim por diante. Mas eu peço para vocês, assim, ó, olhem com carinho naquilo que as pessoas fizeram, naquilo que as pessoas desenvolveram. Não é só falar. Acho que tem muitas pessoas que falam bastante aí. Vou votar na mídia, o cara tem muito seguidor, papá. O segredo da eleição é que a tua mensagem chegue para o eleitor. Esse é o segredo. As pessoas, elas têm que confiar em você. Eu vou votar em você porque eu confio que você possa fazer alguma coisa para a nossa cidade, nossa região. E, obviamente, para o estado e para o Brasil. Eu só estou falando de representatividade local e regional porque a gente representa uma região, a gente representa as pessoas, na verdade, a gente representa todos os catarinenses, mas você tem um berço, você tem uma origem, não sei se você está entendendo, e eu vou cuidar da minha origem, do meu berço, cara, vou cuidar, vou dar uma passadinha, fazer que nem fazem, mas vamos deixar de ser otário, no sentido, e votar naquilo que a gente acredita nas pessoas, para que elas possam, se não fizer, nunca mais vote, mas se fizer, é o mínimo. Quer dizer, meu voto não foi jogado fora. Saulo, o TV agora se agradece a tua participação, a tua presença, e nós deixamos o microfone aberto aí para você fazer as suas considerações finais. Eu quero agradecer a você, né? A gente sempre tem conversado. A vida da gente é muito longa nesse sentido político. Eu estou desde a primeira eleição que eu participei, foi em 2002, né? Te encontrei esses dias, o doutor Inés, lá de Viteiro. Eu encontrei eles, e eu falei para ele foi vamos dizer assim, que me ocasionou para ser candidato a deputado federal. Ele estava no partido, PSB, teve uma reunião em Caçador e tal, 31 de março de 2002, para ter uma ideia. Não lembro que dia era, março tal, teve uma reunião tal, regional tal, e o Inés pegou e levantou: Saulo, você tem que ser o nosso federal. Não, e acabei sendo um candidato a deputado federal, não tinha sido candidato a nada na vida, né? Então a gente fez uma votação de mais de 25.000 votos, né? Na bandeira local, regional. Isso fez com que a gente pudesse ter aí, e até hoje falei para ele, você veio, levantou minha mão, sumiu, né? Não deixei mais. A brincadeira, a parte de um bom relacionamento. Há muito tempo que eu não vejo o doutor Inés. Tá lá, encontrei ele esses dias, tá vendo figurinha? É um cara de uma cultura, de um conhecimento técnico muito incrível, tá? Muito incrível. Então vamos lá. Então eu quero agradecer a vocês, agradecer a todos pelas oportunidades que eu tive. E a vida de nós, ela vai passando diversos filmes, mas acima de tudo, eu sempre volto a falar, a gente pode ser um instrumento, tá? E é essa a ideia que, como eu tive a oportunidade de ser prefeito, né, por algumas vezes aqui em Caçador, eu teria uma grande vontade de poder representar essa oportunidade, porque como prefeito a tua vida pessoal ela é muito afetada, porque eu me conheço, cara, assim, ó, na política não tem, me perdoe, não tem meia dedicação, para não falar para não dizer outra palavra, não tem meia dedicação, ou você se dedica ou tá fora, tá? Então é muito joia, é uma coisa sensacional tu poder transformar a vida das pessoas para melhor, criar ambientes para que elas possam prosperar, para que elas possam ter orgulho, para que elas, mesmo com as dificuldades que cada um tem. Então é isso que eu vejo, a gente precisa trabalhar para que as pessoas, cara, olhem como uma satisfação estar vivendo naquele local, sabe? Tendo aqueles objetos, aqueles serviços, aquela infraestrutura, que ela possa ter uma vida melhor com a sua família. Eu acho que isso, e ser uma ferramenta de apoio ao desenvolvimento econômico, só isso. Tá? Então, agradecer a todos e quero aproveitar e desejar aqui também um grande Natal, um Natal com muita paz, muita harmonia e muita saúde para você e sua família, que nesse momento importante de reflexão, né, onde a gente possa sempre olhar para trás os passos certos e os tropeços que nós tivemos, que nos dão ensinamentos para que a gente possa sempre estar mais forte
em família, em grupo de pessoas, né? Que a gente sempre se reúne no final do ano na família, não é só para comer um churrasquinho, né? Para comer o chesterzinho, mas é para você olhar o olho no olho das pessoas e ver, olha, minha família, o que acontece? Que a vida nos leva para os mais diversos caminhos, não é verdade? A família, às vezes, ela fica longe uma da outra e quando você vê, nossa, foi embora, porque são oportunidades ou necessidades que fazem que a gente busca novos caminhos, né? E desejar também um grande e feliz e um próspero ano de 2026 com muitas conquistas para todos vocês, seja elas quais forem, mas que tenha conquistas e que te deixem muito feliz. Obrigado. Obrigado, Saulo. Saúde e sucesso para você. Obrigado. Para você que nos dá o prazer da audiência, muito obrigado por ficar aí. Você sabe que com o Saulo o papo rende, o papo é longo, mas é recheado de informações. E nós estamos aí trabalhando para, até o dia 30, 31 de dezembro, a gente trazer aí uma seleção de entrevistas importantes com pessoas de Caçador da região, que, como eu digo sempre, tem algo a dizer para a nossa região, para você. Obrigado pela audiência, grande abraço.